Vamos ler então a Escritura Sagrada. Nós vamos ler Daniel, capítulo 7, do versículo 19, nessa noite, até o versículo 22. Daniel, capítulo 7, do versículo 19 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler então. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém. Vamos orar então. Senhor amado, nós estamos aqui hoje, diante desse texto, Senhor, tão maravilhoso, tão importante, Senhor, que Daniel busca entender essas verdades. Pedimos que o Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, para nós verdadeiramente meditarmos, entendermos o que está escrito aqui e aplicarmos a nossa vida, Senhor. Nosso coração se abra para receber a sua palavra, com perdão dos nossos pecados, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos aqui, neste trecho da palavra do Senhor, em que Daniel, ele continua buscando a verdade a respeito do sonho que ele teve, da revelação que ele teve. Vocês lembram, eu quero lembrar vocês aqui, pedir para vocês lerem comigo, lá no versículo 15, que diz assim, né? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça se perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Ele disse assim, então, né? Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, ele, como eu falei para vocês, diante da revelação extraordinária de Deus, ele ali debaixo do temor de Deus, da glória de Deus, ele foi abalado. E ele também quis saber, entender a compreensão, entender aquelas coisas que Deus estava mostrando ali para ele. Então ele vai e busca no céu, busca na glória de Deus, busca no anjo do Senhor ali que estava próximo a ele a resposta daquela revelação. O anjo revela para ele, dá a ele uma resposta bem geral, se vocês forem observar. Ele tinha visto os 4 animais. Aí o anjo, ele explica para ele, olha, esses 4 animais são 4 reis que se levantarão na terra. Bom, bem geral mesmo. E depois, em seguida, ele fala assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, aqui a primeira resposta do anjo é uma resposta assim bem geral, mostrando, dando uma visão assim rápida do que iria acontecer e ao mesmo tempo resumida. Ela é direta, ela é rápida, né? Então, diz assim, olha, os 4 animais, ele viu os 4 animais, ele viu, você lembra do sonho, do que ele já tinha contado para nós? Ele tinha visto os 4 animais, ele tinha visto o trono de Deus sendo estabelecido, o juízo de Deus, o fogo de Deus, você lembra de tudo isso? Ele tinha visto o 4º animal
ser morto e ser queimado. E agora, então, o anjo diz para ele assim, rapidamente, olha, os 4 animais são 4 reinos, mas esses reinos se levantarão sobre a terra. No entanto, vem o reino maior, vem o reino dos santos, vem o reino daquele que também ele tinha visto, né? Você lembra que depois que ele vê os animais queimados, ele vê um como filho do homem que vem pelo céu e é levado ao ancião de dias, que é Deus. E esse filho do homem, ele recebe adoração e ele recebe um reino eterno. Então, esse quem é? Jesus Cristo. Então, tudo isso Daniel tinha visto. E o anjo, quando fala, então, aqui, ele coloca de forma rápida, resumida, como eu estou falando para vocês, que o mundo ele vai ter a sua história, vão ter os reinos, mas depois, como nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 3, virá um novo céu, uma nova terra, virá então o povo de Deus, aliás, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai retornar, vai estabelecer o seu reino eterno e os santos vão habitar, vão morar com ele para sempre. Então esse é o grande resumo, né, que o anjo dá a respeito da profecia, a respeito daquilo que vai acontecer. E é isso realmente que nós estamos esperando. No entanto, meus irmãos, essa resposta do anjo, ela, num certo sentido, apesar de que ela, claro, é a verdade e é a palavra de Deus, mas aquilo não satisfaz a Daniel. Ele quer saber alguns detalhes importantes, e se nós formos observar, a partir daqui, o anjo ele vai explicar esses detalhes do que vai acontecer na história. Principalmente, observe bem, em relação ao 4º animal. Ele sabe que ele viu ali 3 animais, os 4 animais, melhor dizendo, os 4 animais eram muito estranhos, mas tinha um animal que era diferente de todos. Tem uma coisa que eu tenho destacado aqui nas nossas exposições, é que esse 4º animal ele era diferente de todos os outros. E Daniel percebe isso. Daniel, então, ele tem também a questão do chifre desse mesmo 4º animal, que cresce, que tem 2 olhos, que fala, chifre falante, e ele então percebe que tem mais coisas para entender. Então, aquela visão geral dos 4 reinos e da vinda do reino de Deus e do estabelecimento então, do reino do Filho do Homem, ainda não satisfez Daniel. Ele quer saber mais, ele quer entender então sobre o 4º animal, porque o 4º animal ele é muito importante naquela visão. Ele aparece como pior, ele se destaca, ele é o mais violento. Então, Daniel percebe que aquilo é de grande importância para o povo de Deus. Entender sobre o 4º animal é de grande interesse do povo de Deus. Então, ele pergunta. A palavra de Deus, então, mostra aqui, irmãos, tem uma coisa que eu já destaquei para vocês ao longo das últimas exposições. Quer dizer que essa revelação e essa explicação do sonho, ela mostra como Deus normalmente faz conosco. Deus ele nos dá uma parte do seu entendimento, ele não nos dá tudo, mas ele dá aquilo para nós que é o suficiente no momento. No entanto, nós logo vamos ser despertados para entender mais, para buscar mais. Então é isso que está acontecendo com Daniel. Você vê aqui esse processo, você vê que ele busca entender, o anjo revela, mas ele quer agora entender mais, e assim que Deus vai mostrando as suas coisas a nós, as suas verdades a nós, de forma progressiva, é assim que Deus trabalha. Então o que Daniel está fazendo aqui, irmãos, é procurando entender melhor, porque ele sabe que aquilo é importante para ele, e ele sabe que aquilo é importante para todo o povo de Deus, e nós podemos dizer assim também, é importante para nós hoje, é importante para os nossos dias. Se nós formos pensar, nós que vivemos aqui neste mundo, estamos há tantos séculos distantes lá de Daniel, nós podemos pensar assim, será que isso tem interesse para nós? Tem interesse, irmãos, porque essas coisas aqui, elas são uma revelação para Daniel, para o que Deus iria fazer ali na vida de Daniel, do povo de Israel naquela época, mas também na nossa vida hoje. Eu tenho dito para você desde o início, aqui Deus está dando uma visão geral da história, do que Ele está planejando, do que Ele está executando, e essa compreensão é muito importante para nós. Nós precisamos, e é sobre isso que eu quero
falar com vocês hoje à noite, nós precisamos ter o mesmo desejo, ter a mesma vontade de entender que Daniel ele tinha. Nós precisamos buscar essa verdade conforme Daniel está buscando aqui. E eu quero tomar esse texto hoje com vocês exatamente nesse sentido, aplicando a nossa vida assim, né? Sobre a importância de nós buscarmos a compreensão e sobre por que essas coisas são importantes, essas coisas que Daniel aqui está querendo entender. Se vocês forem observar bem, ele quer entender sobre o animal. Olha o que está aqui no versículo 19, perceba aqui comigo, né? Ele quer entender sobre o animal diferente. Tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele quer entender. Significado, a verdade. O que significa este animal tão diferente de todos os outros? Primeira coisa. A segunda coisa que ele quer entender é a respeito dos 10 chifres que esse animal tinha na cabeça e daquele outro que subiu e que era falante. Outra coisa que ele quer entender. A terceira coisa que ele quer compreender é sobre exatamente a questão aqui, irmãos, da guerra que esse chifre fazia contra os santos, mas que teve a vitória temporária. No entanto, no versículo 24 diz que o ancião de dias veio, destruiu a ele e fez justiça aos santos, e os santos então possuíram o rei. Ele quer entender essas coisas. Ele quer compreender isso, como eu tenho dito para vocês, porque ele percebe que essas coisas elas são importantes para o povo de Deus, elas são importantes para nós. Eu penso que esse texto ele está colocando para nós um exemplo de alguém, de um profeta do Senhor da antiguidade, que tem uma compreensão de que essas coisas são importantes por certos motivos aqui, tanto para ele como para nós hoje. E tudo que eu vou fazer hoje aqui com vocês é olhar esse texto e pensar assim, por que Daniel está buscando entender isso? E por que nós também, pelo mesmo motivo, fazendo lá, tomando Daniel como exemplo, nós devemos também buscar entender essas coisas, porque isso tem um benefício muito importante para a nossa vida. Tá bom? Então eu quero olhar com vocês aqui e meditar nesse sentido. Vamos então entrar no texto agora. A primeira coisa, então, que eu quero falar é exatamente sobre esse terrível animal do versículo 19. Observe o que diz o versículo 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobrava. Veja, o interesse de Daniel era o seguinte: esse animal, ele é diferente dos outros, tem uma diferença. Os outros eram terríveis, estranhíssimos. Tinha lá o leão, com asas de águia, versículo 4. Tinha o urso, que era um outro que era semelhante a um urso, e que na boca tinha 3 costelas, e que era meio assim, como que, diz aqui o texto, se levantou de um lado, ele era meio que torto. Tinha o leopardo, que tinha também 4 asas e 4 cabeças, e que recebeu o domínio. Então, os 3 animais eram diferentes, eram bestas, não eram animais normais. Mas o quarto animal, ele era pior. Daniel aqui repete, e até dá mais alguns detalhes, né? Dizendo assim, olha, o quarto animal ele era diferente de todos os outros, ele era muito terrível. Ele era assim, ele era de dar medo. Os outros eram esquisitos, mas esse era estranhíssimo, esse era de dar medo, ele era terrível. Os dentes eram de ferro, as unhas de bronze. Ele devorava, fazia tudo em pedaços, quer dizer, ele era muito mais violento que os outros. Ele era terrível, ele era medonho, dava medo, e ele era muito mais violento. Então Daniel quer saber o significado disso. Ora, o anjo já tinha dito, são 4 reinos. São 4 reinos.
E Daniel já percebia que esses reinos eram violentos e violentos em geral, ou seja, eles brigavam entre si, como 4 reinos, que um se levanta, domina, depois outro vem, vence esse, mata muita gente, aí domina, depois vem o terceiro e domina e mata de novo, e todos são muito violentos. Então os 4 reinos, eles tinham assim, violência em geral, mas esse era mais violento, esse era pior do que os outros 3. Daniel então percebeu isso, e Daniel também percebeu outra coisa, ele percebeu que essa violência, ela era generalizada, ela existe neste mundo, como tenho falado para vocês aqui, ela existe no andar de baixo, mas ela também era mais voltada contra o povo de Deus. Daniel ele vai dar um detalhe aqui muito interessante, e ele vai contar alguma coisa que ele já tinha visto na visão, mas que ele vai relatar só agora. Se vocês forem ler o versículo 21, bora ler o versículo 21, diz assim, né? Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então, ele observou que este animal, ele era mais medonho, ele era terrível, ele era mais violento, e ele observou também que essa violência, ela estava, vamos dizer assim, mais especificamente voltada para os santos, voltada para o povo de Deus, voltada para a igreja. Então, isso é bastante interessante. Daniel, então, ele compreende. É esse o motivo, vejam bem, prestem bem atenção nisso. É esse o motivo que ele quer saber sobre esse animal que é o mais terrível e sobre esse animal, especialmente, que vai perseguir o povo de Deus. Então ele quer entender assim, o que significa isso? Ele é mais medonho, pior que os outros, mais violento, e a violência dele está voltada contra o povo de Deus. O que significa isso? Então esse desejo de Daniel, observe, irmãos, é muito interessante que esse desejo de Daniel, ele é alguma coisa correta, apropriada. E eu vou explicar a vocês agora o porquê. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vai informar os discípulos sobre os perigos, sobre as ameaças que o povo dele iria sofrer, sobre a natureza desses perigos e sobre também que as coisas iriam piorar no mundo contra os discípulos dele. Tá? Eu já li esse texto aqui várias vezes, mas eu quero chamar a atenção de vocês agora, pedir para vocês abrirem as suas Bíblias lá em João capítulo 16. Então aqui em João capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra para nós essas coisas. Olha, ele diz assim, tenho-vos dito, João capítulo 16, verso 1, esperar os irmãos acharem, né? Ele diz assim, observe bem, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Observe que Jesus está alertando os discípulos de que vai chegar um momento que ele não estará mais ali com eles, né? Porque enquanto Jesus estava com eles, a perseguição vinha primeiro sobre Jesus, e Jesus estava ali guardando, protegendo a eles, cuidando deles. Mas iria chegar um momento que Jesus então não estaria mais, e que aqueles apóstolos seriam perseguidos, expulsos da sinagoga e até mesmo mortos. A perseguição seria muito violenta, as coisas iriam piorar. E Jesus então está dizendo, olha, as coisas vão piorar. As coisas vão ficar difíceis para vocês. E eu estou já alertando isso, eu já estou dizendo isso para vocês, para que vocês não se escandalizem, para que vocês não se surpreendam, para que quando essas coisas chegarem, vocês não dizerem assim, olha,
Jesus nos enganou. Nós pensávamos que ser cristãos seria mais fácil, não haveria perseguição, não haveria dificuldades. Jesus diz não. Vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar preparados para uma piora do quadro na vida de vocês, uma piora da situação, no sentido de que vocês podem ser expulsos da sinagoga. Significa o quê? Vocês podem sofrer socialmente, porque a sinagoga ela era o centro, né, da vida social dos judeus ali, era muito importante, e vocês podem até perder a vida por causa do meu nome. Então, a violência pode piorar. E é interessante isso, irmãos. Quando nós tomamos aqui o interesse de Daniel, nos parece correto dizer que Daniel percebe que a pior... Olha, tem 4 animais, né? Ele diz assim, eu tive o desejo de conhecer a verdade, voltei já para Daniel, eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível. E que tinha uma unha de ferro, tinha dentes de ferro, tinha unhas de bronze, ele devorava. E o que ele pisava, né? E fazia em pedaços, né? E o que ia caindo ali, sobras, ele ia pisando. Quer dizer que Daniel percebeu assim, olha só, e isso está voltado contra os santos. Então eu quero entender, eu quero compreender essa questão desse animal pior que os outros, voltado contra os santos. E Jesus diz lá no Novo Testamento, as coisas vão piorar. Vocês hoje estão vivendo assim, aqui comigo, mas eu vou morrer, eu vou para o Pai, vocês vão estar aqui nesse mundo, e aí vocês vão ser expulsos da sinagoga, vão ser mortos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, não é isso que acontece? É isso que acontece. O poder político, religioso daquela época se volta contra os discípulos e os mata, e os persegue, e os expulsa. Eles têm até que sair de Jerusalém, devido à gravidade da perseguição que acontece ali. Então, meus irmãos, qual é a importância disso? Nós precisamos estar conscientes. Às vezes nós vivemos num país, né, que tem liberdade de culto, que tem facilidades, nós podemos estar aqui tranquilos, não somos proibidos de fazer o nosso culto, a nossa adoração, e nós esquecemos que em muitas partes do mundo os cristãos estão sendo perseguidos. E nós esquecemos que ao longo da história, cristãos foram perseguidos e mortos. E nós esquecemos, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Este animal, e essa é a opinião inclusive de bons teólogos, né, comentaristas, este animal, ele está apontando para o anticristo. Nós muitas vezes esquecemos que vai existir uma grande tribulação, que as coisas vão piorar no final dos tempos, quando Jesus estiver para voltar. Então, a igreja, ela precisa estar consciente de que ela está num mundo que odeia o Evangelho e que as coisas podem se tornar complicadas para os cristãos e que os cristãos não devem se assustar, se escandalizar com os sofrimentos por serem cristãos. Mas eles devem, inclusive, dizer assim, isso pode acontecer. E, de fato, vai acontecer. É a profecia. Jesus disse lá em João 16, aconteceu, e Deus está dizendo aqui, olha, e o Apocalipse vai dizer, virá o anticristo. Virá o chifre que vai perseguir e vai prevalecer contra o povo de Deus. Então, nós temos que estar conscientes disso. E nós não devemos nos escandalizar. Eu já disse para vocês aqui, ao longo das últimas exposições, o seguinte, que, na verdade, o texto ele está mostrando para nós que, em vez de nos escandalizar, nos surpreendermos com isso, nós devemos estar conscientes, mas não desesperados. Nós devemos estar consolados. E eu vou já falar com vocês, já mais para o final da mensagem, sobre o consolo. Mas o consolo é que nós pertencemos a Deus e que o Senhor vem estabelecer o seu reino. Nós temos que nos consolar sim, mas nós precisamos estar conscientes de que nesse mundo podemos sim ser perseguidos e que verdadeiramente a igreja será perseguida, especialmente nos últimos tempos, nos últimos dias.
da história da humanidade. Essa é a grande primeira questão, meus irmãos. Mas agora eu vou ler com vocês o versículo 20 e o versículo 21 sobre o chifre perseguidor. E aqui Daniel, ele percebeu não só a importância do animal, mas a importância também dos 10 chifres, e especialmente daquele chifre que era pequenininho, cresceu, tomou o lugar de 3, e que falava coisas arrogantes. E que acabou ficando mais robusto, mais forte do que os outros chifres. Vamos ler então o versículo 20 e 21. Bora lá. Diz assim. E também, a respeito dos 10 chifres, também o quê? Também quis conhecer, quis entender. A respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então é interessantíssimo agora. Veja, Daniel ele quer saber, ele quer entender sobre o chifre. Por que ele quer entender sobre os 10 chifres? Mas especialmente sobre o chifre que cresceu, tomou o lugar dos 3 e ficou mais robusto e falava coisas grandes por causa do versículo 21, irmãos. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Ele está nos dando detalhe agora da visão, do sonho, que enquanto aquele chifre crescia, tá? Ele percebeu que o chifre começou a perseguir os santos. Então ele pensou assim, isso é importante. É importante que eu entenda sobre o chifre falante, porque o chifre falante ele está perseguindo os santos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, vocês fecharam João 16? Vamos dar uma olhadinha de novo no João 16? Porque Jesus, ele segue o mesmo padrão aqui, mostrando a natureza da perseguição, né? Deixa abertinho aí o João 16, que eu vou voltar para ele aqui de vez em quando, tá? Pelo menos mais 2 vezes mais. Diz assim, olha. João 16 diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram a Pai nem a mim. Então veja, Jesus está dizendo assim, Jesus está explicando a natureza da perseguição. Que tipo de perseguição? Primeiro, expulsarão vocês das sinagogas. Depois vão matar vocês. Mas por trás de tudo isso está uma arrogância contra Deus. Jesus está dizendo assim, eles vão fazer isso porque eles não conheceram o Pai nem a mim. Eles não vão aceitar a minha revelação. Irmãos, vejam, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus revelou Deus. E essas pessoas perseguidoras, elas não vão crer na palavra de Jesus. Elas então terão um outro discurso. Elas terão um outro discurso, tá? Que não é a palavra de Jesus, que não é o evangelho de Jesus. É uma mensagem anticristã, é uma mensagem do anticristo, é uma mensagem do anti-evangelho. É um discurso contrário. Subentende-se isso aqui, por quê? Porque Jesus está dizendo que eles não conheceram. Por que eles não conheceram? Porque ele falou, porque ele é o verbo, porque ele está revelando a Deus, e essas pessoas não creem na sua mensagem, não creem na proclamação do evangelho, mas elas vão falar e elas vão crer em outras mensagens que são anti-evangelho. Primeira coisa. A segunda coisa é que essas pessoas, elas vão ser violentas, arrogantes, e elas vão expulsar os discípulos das sinagogas, uma violência, um radicalismo, uma maldade, tirando os meios sociais dos discípulos, e elas vão, pior, elas vão matá-los.
elas vão tirar a vida deles. Que violência! Então nós temos aqui duas coisas. Nós temos o anti-evangelho, o anticonhecimento de Deus, o anticristo, porque é contra Cristo, contra mim e, consequentemente, contra Deus, e a violência contra o Senhor Deus todo, e a violência, melhor dizendo, contra o povo de Deus. Então, eles falam contra Deus, contra Cristo, e eles são violentos contra o povo de Deus. Bora voltar lá para Daniel? Mas não fecha aí o João, tá? Depois eu vou voltar. Veja, Daniel diz assim, no versículo 20. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cuja parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Essa boca falava grandes coisas. Que grandes coisas? Nós vamos estudar ainda, se Deus quiser, mas olhe comigo aí no versículo 25. O versículo 25 diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Então vocês percebam que a natureza da perseguição vai ser primeiro no anti-evangelho, em discursos que atacam Cristo, que atacam o evangelho, que atacam a Deus, que arrogantemente se voltam contra Cristo e contra Deus que enviou Cristo, contra o evangelho. Isso pode acontecer em igrejas, isso pode acontecer em filosofias, isso pode acontecer em discursos ideológicos, em discursos políticos, não importa, tá? Isso aí é todo tipo de palavra que é contra o evangelho, isso já é perseguição, isso já é uma afronta contra Deus, contra Cristo, contra a igreja, contra os discípulos, tá? Então, o chifre falante, eu já disse isso para vocês quando eu falei lá atrás do chifre falante, né? O versículo do texto que nós falamos aqui, que o animal foi morto. E Daniel se despertou por causa do chifre falante. Mas o chifre falante, ele simboliza todas as palavras e todos os discursos anti-evangélicos, que podem estar em forma de religião, forma de filosofia, forma de ideologia política, em forma, enfim, não importa. Tá? São as ideias correntes no meio da sociedade, é todo discurso contrário. E isso vai ser muito mais forte no tempo do anticristo. Tá? Mas isso existe o tempo todo. Mas não para aí. Jesus Cristo diz lá que eles vão ser expulsos da sinagoga e que eles vão ser mortos. Quer dizer que o discurso violento contra Deus e contra Cristo vai ser acompanhado, e nós podemos dizer até mesmo vai despertar, porque isso é uma coisa até histórica, né? Vou dar um exemplo aqui histórico para vocês. Você vê, por exemplo, o nazismo, né? Então, o nazismo, em primeiro lugar, procurou espalhar um certo tipo de pensamento, de discurso, de palavra. Tá? Então, Hitler ele era o quê? Um orador. Ele falava com todo aquele orgulho nos seus discursos, né? Ou seja, ele despertava massas, ele levantava as pessoas para o seu grupo. Então, o que é isso, irmão? É o discurso que depois, só para dar um exemplo histórico, mas isso aí é normal, o discurso pode levar à violência, a atos de violência contra um grupo, contra certo tipo de pessoa. Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos que o chifre fala e vem junto o versículo 21, que ele fazia guerra contra os santos. Entendeu? E mais, prevaleceu contra ele, venceu os santos, pelo menos por um tempo. Estava perseguindo, oprimindo, vencendo os santos, temporariamente. Quando você lê também
O versículo 25 aparece os dois, o mesmo padrão, discurso e violência. Vamos ler o versículo 25? Ele diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos, a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Vai ser temporário, mas o chifre, ele vai falar e ele vai matar. Ele vai perseguir. Desculpe. Então, eu repito, isso aqui está apontando para o fim dos tempos, para o anticristo. Mas isso tem uma aplicação contínua. Sempre acontece isso. Às vezes, mais leve, mas isso existe no mundo e às vezes de forma muito grave. E é isso que o texto está apontando, que as coisas podem piorar, e às vezes piora. Tem lugares do mundo que o cristianismo é perseguido, e as coisas vão piorar a nível mundial, segundo as Escrituras, quando vier o anticristo. Mas é isso, meus irmãos. Nós temos que entender, portanto, vejam, a natureza dessa perseguição. E também outra coisa importante, tá? Que eu quero destacar para vocês. Eu já disse lá para vocês, né? Que ele se volta contra Deus, contra Cristo. Há um orgulho aqui. Há um orgulho, há uma prepotência, há uma arrogância. Se vocês forem ler o versículo 20, diz que o chifre falante, ele era mais robusto do que os seus companheiros. Ele tinha assim uma força. E isso, evidentemente, está associado com orgulho, né? Ele prevalecia, ele parecia mais que os outros chifres. Depois nós vamos ver que os chifres representam reis, né? Autoridades e tudo. E ele era, então, mais, assim, de uma aparência mais marcante. Ele era arrogante. E ele, então, prevalecia, aparecia. Havia um orgulho, havia uma prepotência e uma afronta a Deus e afronta aos próximos, especialmente aos próximos que estavam debaixo do poder dele. Então, irmãos, eu queria até destacar isso aqui para vocês, que nós devemos meditar nisso, não é para ficar desencorajados, não, mas para saber o que pode acontecer, para não nos escandalizarmos com essas coisas, para percebermos a natureza da verdadeira perseguição, que às vezes alguns cristãos evangélicos, eles chamam algumas coisas de perseguição que não é perseguição. Tá? Perseguição é isso aqui. E muitas vezes, até por uma certa inocência e por se deixar levar por discursos tolos, às vezes cristãos chamam perseguição do que não é perseguição. Mas nós temos que entender o que é perseguição, a natureza dela. E nós temos que entender também que isso não é para ficarmos com medo, ao contrário, é para ficarmos conscientes, para não sermos escandalizados, para sabermos, olharmos para isso, mas olharmos para isso com consolo, porque Jesus está conosco. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou voltar, ele disse. Então, irmãos, e outra coisa importante também é para que todos estejam conscientes de que lado estão. Isso é muito interessante, eu queria chamar a atenção de vocês, porque é uma questão de, assim, eu estou do lado dos perseguidores ou dos perseguidos? Quem é do Evangelho está do lado dos perseguidos. Quem crê em Jesus, quem ama Cristo, está do lado dos perseguidos. Mas quem é anti-evangelho, quem ouve os discursos deste mundo, se apega a esses discursos, e não se apega ao evangelho, está do lado do chifre falante, do perseguidor. Outra coisa, quem está do lado de Cristo não é violento. Não é violento. Não usa as palavras com violência, nem tem uma violência em si. Mas Jesus mandou nós anunciarmos o quê, irmão? A violência? Não. Jesus mandou nós anunciarmos o quê? A boa notícia. E Jesus disse
que bem-aventurados são o quê? Os violentos? Bem-aventurados os mansos. Quem herdará a terra? Os pacificadores, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Herdará que terra? O reino de Deus, o novo céu e a nova terra. Não é essa terra aqui. Mas os violentos vão ser destruídos no juízo. Então, quem está do lado dos perseguidores é cheio de ódio. Cheio de ódio nas palavras e cheio de ódio nas atitudes. É violento. Mas quem está do lado do Evangelho, ele é alguém que anuncia a boa notícia e que passa a viver de acordo com essa boa notícia. Então nós temos que entender isso, né? Pensando assim, estamos do lado da violência, aliás, dos perseguidores ou dos perseguidos. O texto está nos chamando a atenção para tudo isso, irmãos. E eu quero dizer isso olhando de novo para João 16. Bora olhar de novo para João 16, porque Jesus, ele mostra para nós algo importantíssimo em João 16. Ele diz assim, olha, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. É muito interessante nós pensarmos que em nome de Deus pode-se anunciar o discurso do chifre falante. O discurso anti-evangelho. Em nome de Deus pode-se anunciar um discurso anti-Deus. Essas pessoas aqui, elas estavam achando que elas estavam fazendo o quê, irmãos? Um serviço a Deus. E em nome de Deus pode-se expulsar os discípulos de Cristo, os discípulos de Deus, das sinagogas. Em nome de Deus pode-se matar os discípulos de Cristo e de Deus. Em nome de Deus pode fazer isso. Então nós temos, o texto, ele aponta também para nós da seguinte maneira: a minha vida como cristão. O que está mostrando a minha vida como cristão? Nos meus discursos e na minha atitude para com o próximo. Entendeu? Porque o Evangelho, irmãos, ele vai fazendo com que as nossas palavras sejam palavras de acordo com o Evangelho. O Evangelho é o quê? Boa notícia. E o Evangelho vai nos tornando pessoas não violentas. Violência é do chifre falante. Violência é do anticristo. Violência é do anti-evangelho. Tanto em palavras como em obras, a violência é contra Cristo. Então, na medida, nós cristãos, nós temos que aplicar isso. Vou voltar lá para Daniel. Nós temos que perceber que, na medida que o Evangelho vai operando na nossa vida, nós vamos mudando, irmãos. Nós vamos tornando pessoas que as nossas palavras vão começando a distribuir a boa notícia. E a nossa vida deixa de ser violenta. Porque a igreja não é violenta. Tá? O que é violenta é a falsa igreja. A igreja não tem discurso cheio de ódio. Quem tem discurso cheio de ódio é a falsa. E para encerrar hoje, o meu último ponto é o versículo 22, que diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Aí Daniel viu tudo isso, né? Daniel viu o chifre perseguindo os santos, e ele vê agora que veio esse ancião de dias, né? Aquele trono, e que o trono era de fogo, tinha um fogo saindo na frente do trono, como ele viu na visão, e o animal, exatamente o animal, vocês lembram que o que aconteceu com o animal? Ele foi queimado, foi morto e foi queimado pelo juízo de Deus. E aí, não fala nem no chifre lá, se vocês forem olhar, vamos voltar um pouquinho a Bíblia aí para nossa leitura para o
do versículo 11. Versículo 11 diz assim, olha só. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Nem se fala mais no chifre. Fala mais no chifre. Porque foi morto o animal, acabou o chifre, acabou as palavras, acabou a violência. Daniel quer saber isso. Daniel quer saber qual o significado do ancião de dias se sentar no trono, vir o fogo, o animal ser morto e o reino. É feito justiça para os santos que estavam sendo perseguidos, é feito justiça. Não porque os santos são justos em si, mas porque eles são de Deus, povo de Deus. E eles estavam sendo perseguidos, estava sendo perseguido a Deus, o Cristo. Não tem justiça maior, né? Então é feito justiça. Estabelece-se ali que aquele grave pecado de estar contra Cristo, Deus vai trazer juízo contra os anticristos, contra aqueles que são contra a sua glória, contra o seu Filho, então contra a sua igreja, porque são contra ele, contra Cristo. Então é feito justiça aos santos do Altíssimo, daquele que reina. E então, quando feito justiça aos santos do Altíssimo, chega o tempo em que os santos possuirão o reino para sempre. O que é isso, irmãos? Se não tivesse essa palavra aqui, não tinha consolo. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar assim. Vamos ver aqui. Vou usar a ilustração que Jesus deu. Jesus disse assim, quando a mulher está para dar à luz, ela não fica feliz, não é? Porque ela vai sentir uma dor tão grande. Mas eu penso assim, ela pode se consolar, pode ter forças naquele momento tão dolorido, pensando assim, isso vai passar, e daqui a pouquinho eu vou ter o meu bebê no meu colo. Não pode fazer assim? Então, Jesus disse que depois que ela tem um filhinho, ela nem lembra mais. Irmãos, o consolo nosso, nós temos que nos consolar. É isso que Pedro disse. Lembra que nós lemos lá 2 Pedro 3? Haverá um novo céu, uma nova terra. Não se desanime. Vocês devem estar prontos para partir. Vocês devem estar prontos. E isso que é ser cristão. Ser cristão é ser peregrino. Eu posso sofrer, eu posso viver na época que o anticristo se manifestar. E quando o anticristo se manifestar, não vai ser fácil ser cristão. Mas exatamente nesse momento vai ser o final, vai ser quando Jesus está para voltar. E ele vem salvar o seu povo. E é isso. A mensagem, por isso que Daniel está querendo saber disso, porque no final das contas, quando nós sabemos disso, quando nós meditamos na volta de Jesus, nós podemos enfrentar tudo nesse mundo, irmão. Podemos enfrentar qualquer coisa. Porque, de dizer com Paulo, para mim viver é Cristo. E Paulo sofria muito, foi muito perseguido. Mas para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu logo vou estar com Ele. É isso, é a volta de Jesus, é a vinda do juízo. É o reino do Altíssimo, é estarmos com Ele para sempre que nos dá consolo. E por isso eu quero encerrar. Depois eu vou ler ainda mais um texto aqui no finalzinho, mas eu quero ler ainda João capítulo 14, que eu tenho lido muito com vocês esses dias, porque está muito ligado aqui, né? Tanto 16 como 14. Então João capítulo 14, vejam que o Senhor Jesus Cristo ele diz assim, olha, nesse mesmo discurso, Jesus vai dizer lá no capítulo 13 que eles vão ser expulsos da sinagoga, vão ser mortos, né? Aí, já pensou eu chegar para você e dizer assim, olha, você vai ser expulso da sinagoga e você pode ser morto. Que notícia terrível, não é verdade? Mas Jesus diz assim, olha, João 14, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Como é que vocês não vão se turbar?
tenham fé, tenham fé. E eu vou dizer para vocês assim, né, a minha palavra, creiam nela e vocês vão ficar consolados, mesmo na perseguição. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, mas eu vou preparar lugar lá na cruz. E toda a minha obra é para que vocês estejam em uma dessas moradas na casa de meu pai. E aí ele diz no versículo 3, e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Entendeu? Então aqui está o consolo. A volta de Jesus. Creiam. Creiam. Vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês podem até morrer, mas eu vou voltar. Aqui é rapidinho mesmo. Irmãos, o que é essa vida? O que é essa vida? Quantos chegam a 100 anos? Pouquíssimo. Mas Jesus vai nos levar para o seu reino eterno. Esse é o nosso consolo. Por isso que a gente pode enfrentar o chifre falante. E a violência, se ela vier. Por isso que os cristãos da igreja primitiva, eles morriam. E muitos cristãos morreram até cantando. Porque eles sabiam que eles iam estar com Cristo. Eu acho que a igreja de hoje precisa pensar mais nessas coisas, né? Porque nós vivemos um tempo assim, né? Está tudo tranquilo, não tem nenhum chifre nos perseguindo, né? E parece que os cristãos estão tudo assim, muito pensando no aqui. A Bíblia está dizendo assim, olha, vocês têm que viver para a glória, para a eternidade, porque a herança nossa, irmãos, não é aqui, a herança nossa é lá. E vamos ser perseguidos. Tem os discursos, tem a violência, a perseguição pode piorar, não devemos nos assustar com isso, nem ficar apavorados, conscientes de que isso pode acontecer. No entanto, nós precisamos estar consolados na volta de Jesus. Eu queria, rapidamente, irmãos, colocar para vocês 4 pensamentos aqui para a gente aplicar, tá? Primeira coisa, irmãos, o que é que nós temos aprendido aqui com Daniel? Nós temos aprendido que nós precisamos fazer essas mesmas perguntas. Nós precisamos pensar, considerar, entender como servo de Deus em Cristo que nós podemos ser perseguidos. Nós devemos estar conscientes de que as coisas podem piorar. Nós devemos saber entender a natureza da perseguição, entender bem sobre os discursos e a violência que pode acontecer e que tem acontecido ao longo sobre a vida dos nossos irmãos em outros lugares do mundo. Nós precisamos estar conscientes disso para não nos surpreendermos. No entanto, nós devemos, como nós aprendemos aqui hoje, estar consolados, não ter medo, porque Jesus está conosco e Jesus vai voltar. Ele está cuidando de nós. Nós somos o povo dele, mas nós então temos que buscar entender essas coisas para não ficarmos surpresos, infantilizados. Sabe, criança que qualquer coisinha ela chora, né? Porque ela é criança. Nós temos que ter, sabe, aquela maturidade de saber, eu posso sofrer, e de fato eu vou sofrer nessa vida é difícil, mas eu devo me consolar na volta de Jesus. Eu estarei com o Senhor logo, logo. Segundo lugar, irmãos amados, para nós sermos consolados na perseguição, nós devemos meditar muito, muito, muito na cruz de Jesus. E na segurança que essa cruz nos dá, de que por causa de que Jesus morreu lá na cruz, nós vamos estar com Ele no céu. Eu preguei hoje sobre a justificação pela fé, não foi? Porque nós fomos justificados. Nós vamos estar com Ele no céu, na glória para sempre. Eu disse para vocês que eu ia ler um texto ainda. Eu vou ler agora esse texto, que a gente lê todo o tempo na Santa Ceia. Bora ler aqui rapidinho. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Eu quero só chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui que eu quis trazer, porque tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que é o texto que nós lemos normalmente nos cultos, na ministração da ceia do Senhor.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que diz assim, olha, desculpe, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, na verdade, desculpa, tá? Notei errado aqui, diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão, bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando, irmãos? Até que ele venha, né? Então, a ceia, ela, como que ela nos enraiza, sabe? Na cruz. E diz assim, porque ele morreu. Vocês podem olhar para o futuro e dizer assim, ele está voltando. E eu vou estar com ele. Então, nós precisamos, irmãos, eu quero deixar para vocês isso aqui, nós precisamos meditar muito na cruz de Jesus e pensar assim, ô Senhor, sabe, eu sou pecador, e este mundo é difícil, e te odeia, mas o Senhor morreu por mim na cruz. Eu creio no Senhor, porque eu estou em Cristo, eu posso ficar tomando a ceia, esperando que o Senhor o quê? Venha. Então aqui está, irmão, nós temos que, esse é o nosso consolo. Terceiro lugar, eu queria também aconselhar vocês, irmãos, que nós devemos nos afastar das armas dos perseguidores. Quais são as armas dos perseguidores? Palavras arrogantes e violência. Irmãos amados, nós somos de Cristo, nós amamos Jesus, então que as nossas palavras sejam doces, sejam o Evangelho, e que a nossa atitude não seja de violência, não seja de pacificadores, mansos e pacificadores. Quanto mais nós olharmos para a cruz de Jesus e nós vermos o seu amor, a sua misericórdia, mais nós vamos olhar para esse mundo caído com misericórdia, com amor. E é isso que é ser evangélico. Entende? Então, eu quis deixar bem claro para vocês que a violência é do chifre, não é da igreja. Então, que nós mortifiquemos, porque nós temos ainda uma natureza pecaminosa, né? Que nós mortifiquemos tudo aquilo que não seja conforme o Santo Evangelho, no Evangelho, olhando para Cristo, amando a Cristo, em gratidão ao que Ele fez por nós na cruz. Porque Ele nos amou tanto, Ele disse, assim como eu lavei os pés de vocês, lave os pés uns dos outros. Então, é isso que nós devemos ser, diferentes do chifre violento, falante, arrogante e violento. E por último, né? Sempre eu chamo para Cristo aqui, todo domingo. Então, já cremos em Cristo? Já nos arrependemos? Eu penso que todos nós aqui já fizemos isso, né? Mas é um chamado, porque o que essa mensagem ela mostra para nós? Que Jesus é a salvação, que Jesus é a esperança. O mundo pode ter tudo, pode ter arrogância, pode ter discursos, pode ter poder político, pode ter força, mas o juízo vem. Nada disso interessa, é a casa construída sobre areia, mas que a nossa fé esteja em Jesus, que a nossa casa esteja sendo construída sobre o Evangelho, sobre a fé no Cristo que morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Que todos creamos nele, arrependidos do nosso pecado. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe mais e mais. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, que hoje nós podemos, pela Sua grande misericórdia, Senhor, falar, meditar nesses versículos preciosíssimos. Pedimos que nós que estamos aqui hoje, as pessoas que vierem ouvir a gravação, Senhor, derrame a graça, chame todos para Cristo e faça com que todos estejam verdadeiramente do lado dos perseguidos, Senhor, e não dos perseguidores.
amando, servindo a Ti, justificados em Cristo, sendo santificados pelo Espírito, esperando o reino eterno, sendo consolados, mesmo que perseguidos, e não se apegando às coisas desta vida. Abençoa nós, abençoa os nossos irmãos queridos que não estão aqui hoje, da mesma forma, Senhor, e que a graça esteja nos fortalecendo mais e mais na nossa peregrinação, até nós tomarmos posse, juntamente com o nosso cabeça, pelo nosso cabeça, do reino eterno. E ver a Tua face, Senhor Deus Pai, na face de Seu Filho Jesus, e nos alegrarmos com o Senhor para sempre, junto com o Seu povo. Faz isso, em nome de Cristo. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos ler o trechozinho da confissão, já indo para o final, do nosso culto hoje. Tá? Ponto número 9. Vamos comigo aí, vamos ler.